minha gente, tudo bem? Bora lá pra mais um react de conteúdo totalmente excelente. Desta vez deu tanta Dallagnol e Franklin Ferreira falando sobre liberdade cristã. Bora ver onde a gente vai parar. O Franklin, pessoal, ele é bacharel em teologia, em mais de um seminário aí, mas eu vou pular direto para a última qualificação dele. Ele é doutor em divindade pelo Puritan Reformed Theological Seminary. Ele é reitor e professor de teologia sistemática e história da igreja no cemitério Martin Bucer, aí em São José dos Campos. Escreveu uma série de livros e tem sido, como eu disse para vocês, um conselheiro pessoal. Hoje vai falar com ele sobre liberdades. Franklin, muito bem-vindo. Antes da sua saudação, querido doutor em divindade, seja lá o que isso significa, Franklin Ferreira, e alfabetizado Franklin Ferreira, já que pode publicar livros também. Se você gosta do tipo de conteúdo que a gente desenvolve aqui no canal, não esqueça de curtir esse vídeo, nesse exato momento dá o like, além de você poder fazer comentários para dar uma engajada, divulgar e espalhar a palavra por aí e considerar olhar a descrição desse vídeo, porque lá você vê como você pode apoiar meu trampo, seja pelo Apoia-se, pela campanha de financiamento coletivo contínuo, seja pelos cursos que a gente tem ofertado, que também dá uma força, além de que você pode acompanhar lá umas horas de conteúdo que estão disponíveis, além de Pix, a chave do Pix que salva vidas. Se você quiser ser membro aqui do canal, pode ser também, mas eu não garanto conteúdos exclusivos constantemente, afinal não tenho tempo nem equipamento adequado para tal. Beleza? De todo modo, Franklin, doutor em divindade, alfabetizado, chega aí e explica pra gente o que tá acontecendo. Deltan, muito obrigado pelo convite. Para mim é um privilégio estar com você aqui, com aqueles que nos acompanham agora de manhã. Você me pediu para tratar de um tema muito importante para nós aqui, que é o tema da liberdade de expressão, da liberdade de religião, da liberdade de publicação. E sempre que a gente pensa nessa questão das liberdades, né, desse conjunto de liberdades, a gente lembra da Declaração de Independência dos Estados Unidos, que foi promulgada em 1776. Rapidão, o vídeo falava liberdade cristã. E aí agora nós vamos, na verdade, falar sobre a liberdade nos Estados Unidos. Seja lá o que isso signifique. Ai. Bora lá. A ratificação da Declaração de Independência que marca o nascimento dessa nova nação. E também estabeleceu princípios fundamentais relacionados com essas liberdades de expressão, de imprensa, liberdade de consciência, liberdade de religião, que vigoram, são parte, né, do ideário ocidental até hoje. É interessante que a Declaração de Independência começa dizendo que todos os seres humanos são criados iguais e são dotados com direitos inalienáveis concedidos por Deus. Esse é um ponto muito importante para a gente aqui. E entre esses direitos inalienáveis concedidos por Deus estão vida, liberdade e a busca da felicidade. Exceto, claro, se você fosse escravo nesse período. Porque, pelo que me consta, depois da Declaração de Independência, a escravidão seguiu. E depois ainda a segregação racial seguiu. Ou seja, o pessoal falou sobre liberdade, sobre não sei o que, mas eu acho que era para um grupo bem específico de pessoas, com determinada condição social, de determinada classe e também de determinada cor de pele. Se a gente ainda for falar sobre direitos de voto de mulheres e etc., teremos novos problemas. É que, ao invés de ler textos abstraídos de seu contexto, vale muito a pena fazer o esforço, fica a dica aí para quem estuda divindades, de olhar a história. É interessante voltar um pouquinho e pensar aí no contexto histórico que prepara a Declaração de Independência. Por incrível que pareça, excelente. Ressoa muito o que a gente vive aqui no Brasil. As colônias americanas estavam sob domínio britânico e eram abusadas pela metrópole. Havia tributação excessiva, e um ponto interessante, que você já morou naquela parte lá dos Estados Unidos, né, que está ligado a essa história aí, né? Uma placa famosa de carro nos Estados Unidos reza tributação sem representação. Então, um drama... Calma aí, vamos por partes. Não é que as colônias americanas estavam sob domínio britânico. Vamos colocar a frase de maneira correta. As colônias britânicas
Porque, afinal, tinha uma metrópole que tinha colônias no continente, então chamado americano, sofreram com um levante dos colonos que estavam por aqui, que queriam relativa autonomia em relação à metrópole. A metrópole, então, atuava dentro do escopo do Império Britânico e as colônias queriam sua independência. Se a gente fosse jogar, então, como você disse, Franklin, porque eu não entendi esse passo, com a realidade brasileira. Quem é a nossa metrópole hoje, se fizéssemos esse paralelo? Somos uma colônia de qual país imperialista? Fica aí o questionamento. O que os colonos americanos enfrentavam é que eles pagavam impostos altíssimos, se sentiam expropriados pela metrópole, sem ter uma representação no parlamento, né? Isso é um ponto que faz parte desse contexto histórico que gera a Declaração de Independência. Havia também restrições comerciais e, em resposta a esses dramas que os colonos enfrentavam, alguns pensadores nas colônias, como Thomas Jefferson, Benjamin Franklin, influenciados aí pelo protestantismo, pelo deísmo, pelo iluminismo, eles resolveram fundamentar intelectualmente a luta pela independência americana e isso gera a Declaração de Independência. Então, a Declaração de Independência americana, que consagra esses valores de liberdade que nós devemos prezar tanto, ela tem uma série de influências religiosas e filosóficas. Consagra para quem? Lembrando que tinha escravo, tá? E esse lance de você fazer bloqueios comerciais, né? Uma metrópole fazer bloqueios comerciais, por aí. É errado? Quem tem feito isso hoje em dia? E quem se levanta contra quem imprime bloqueios a praticamente 70% do planeta? Eu mencionei, o deísmo é um pano de fundo, a ideia de que Deus é criador, ainda que ele não interaja com a criação, o conceito de providência divina tenha sido eliminado. Cria-se que Deus era o criador, havia um ser todo-poderoso agindo na criação. Então, o próprio Jefferson e o próprio Franklin eram deístas. O iluminismo era uma força importante, com John Locke, né? A ideia de que havia direitos naturais invioláveis, havia um contrato social dado pela divindade, que incluía direito à vida, liberdade, direito à propriedade privada. Exceto para os escravos de John Locke, por exemplo, e para as ações que ele fazia em empresa escravista, cravagista também, né? Parece que essas liberdades elas eram bem restritas a um grupo. Esse Deus aí não gostava de outro grupo, aparentemente. O problema da gente analisar a história do ponto de vista da divindade é que a gente não olha o que está acontecendo na realidade. Então, fica a dica aí a também trabalhar com a história e não só com a divindade. Aí talvez uma Constituição estadunidense, né, de independência, apareça como fruto da história e de lutas políticas específicas e não praticamente rascunhada e psicografada, perdão aí pela falha no uso do termo correto, e psicografada aí por Thomas Jefferson e Benjamin Franklin. Mas assim, Deltan, as duas influências mais impactantes na Declaração de Independência, primeiro, é uma visão de mundo judaico-cristã. Isso é muito forte nas colônias americanas. A noção da igualdade diante de Deus e de todo ser humano. Isso é forte até hoje. Reforçar quase todo ser humano, aparentemente. Hoje, na cultura americana, né, a crítica a uma visão monárquica, hierárquica da vida, a crítica a uma noção baseada, por exemplo, em títulos de nobreza, né? Isso é presente na cultura americana até hoje. A ideia da dignidade humana, que vem da visão de mundo judaico-cristã, a noção de justiça. A justiça deve ser distribuída de forma igual a todos,
né? Essas noções moldaram a nascente república, né, que ganha independência. Tinha uma outra coisa acontecendo na época também chamada Revolução Francesa, 1789, se não me engano. Posso estar equivocado. Eu acho que nessa Revolução Francesa, uma revolução burguesa, liberal, também tinha esses pilares aí. Só que uma parada que vocês não gostam muito, que é ateísmo, né? Ou deixar Deus para outro âmbito que não aí como fundador da política e da realidade social. Talvez por isso vocês gostem mais dos Estados Unidos do que da França, apesar de serem ambos imperialistas a seu tempo, terem colônias a seu tempo, os Estados Unidos ainda hoje. Acho que a França também, quer dizer, os dois ainda têm, e terem bandeiras com cores muito semelhantes. Inclusive com significados talvez semelhantes também. Ai, ai. Isso era tão forte, Deltan, que os Estados Unidos era conhecido como República Hebraica, né? E a gente não precisa gastar muito para provar esse ponto aí, é só notar a quantidade de cidades americanas que tem nome baseado em cidades do Antigo Testamento. Gilead, entre outras, né? Me ocorre aqui essa cidade, né? Faz sentido, né? Los Angeles, Texas, Orlando, Flórida, Nuevo México. Também expressa bastante aí essa coisa própria do Antigo Testamento, que é a expansão territorial de um determinado poder centralizado que gostaria de ter territórios sob o seu domínio e cobrar tributos de outras tribos e outros grupos. Joguei aí para reflexão. Mas a visão de mundo judaico-cristã, sobretudo do Antigo Testamento, ajuda a moldar essa nascente cultura de liberdade fomentada na América. É uma experiência única em todo o Ocidente. Única! E que vai servir de paradigma para outras experiências políticas também. Agora, o protestantismo também é uma força importante na nascente república. A ideia da liberdade religiosa, moldada pela visão reformada, né, de Genebra, ela é importante. A ideia da limitação do poder governamental, que também tem a ver com o Antigo Testamento. Ou seja, a divisão de estados diminui o poder central. A divisão de poderes, executivo, legislativo, judiciário, mina a centralização do poder. Qual parte do Antigo Testamento a gente está se referindo? Porque eu estou lembrando aqui da monarquia, por exemplo, de outras questões que rolaram lá que foram complicadas. E eu não lembro muito bem do pessoal defender muito a estrutura tribal e de juízos, de juizado, aclamado ali praticamente por carisma e capacidade de onde você aglutinar pessoas, de maneira bastante orgânica. Não me lembro dessa parte. Na verdade, até hoje na cultura americana, vota-se, por exemplo, inclusive em certos condados, certos que a gente chamaria de municípios aqui, né? Vota-se inclusive para juiz, para o xerife, para o promotor. Quer dizer, só aí você já tem 6 poderes no município, pelo menos, né? Então, a ideia da divisão de poderes, do fracionamento de poderes, vem do protestantismo, sobretudo o protestantismo calvinista. A ideia, por exemplo, de que não há voto direto, né? Até o mesmo povo pode se tornar uma massa incontrolável. Então, o povo tem que votar em representantes, para esses representantes do povo votarem naqueles que vão guiar os rumos do município, do estado, da nação inteira. Novidade aí, o pessoal inventou a representatividade, a representação nos Estados Unidos. Antes disso, não existia em nenhuma outro tipo de experiência da realidade humana. Aliás, parece que é quase uma defesa dessa maluquice que eles chamam de eleição presidencial, que é indireta e colegiada, aquele quiprocó que não faz sentido algum e que auxilia muito na manutenção de um deep state. Mas aí é papo para outro dia. Né? Então, eu costumo brincar que eu não preciso explicar a divisão de poderes americana para presbiteriano, né? Porque a visão de mundo, a visão de governo presbiteral, de governo representativo, estava entranhada na cultura norte-americana. Estados presbiterianos da América. E aí nós temos
a partir desse conjunto de influências, essa visão de liberdade, que é até difícil para nós brasileiros entendermos, né? Muito, Ou seja, muito. para a sociedade americana no passado, deve-se frisar, a liberdade não é uma concessão estatal. A concessão à liberdade é um direito, é um dom dado pelo próprio Deus. Isso é muito, muito importante. Eu vou repetir aqui, Deltan. Por causa dessas influências religiosas e filosóficas, a cultura americana consagrou na Declaração de Independência que a liberdade é um dom divino, é um presente dado por Deus aos homens. É assim, parabéns, estadunidenses, por colocar o nome de Deus. Mas outras experiências republicanas falam assim: o Estado também não é o cara que concede liberdade, não. O poder está no povo e o Estado tem sua função a partir do povo que o legitima. Tem um monte de discussão filosófica e de teoria política muito massa a respeito dessas passagens desse processo de secularização. Mas o mais importante é a gente pensar com os Estados Unidos aqui, a bandeira dos Estados Unidos tampando o nosso olho. Que aí não dá para olhar a realidade nem a história. Mas mais interessante fazer assim. Ou seja, liberdade de expressão, a liberdade de reunião, a liberdade de imprensa, a liberdade religiosa não são concessões, não são favores que o Estado dá para a sociedade, mas são um dom divino. É um presente dado por Deus a todos os homens que foram criados iguais pelo próprio Deus. Exceto os seres humanos que contestarem a ordem dos Estados Unidos. Esses aí não vão ter muito direito, nem de liberdade de expressão, nem de ir e vir, nem de ser gente, nem nada do tipo. Aí, se você questionar a existência dos Estados Unidos, se você questionar o modo que ele age no mundo, seu imperialismo, sua estrutura de poder, eu nem te conto o que acontece com você. Quais são as implicações disso para a gente, Deltan? Não sei. Direitos inalienáveis, como a liberdade de expressão, a liberdade de imprensa, a liberdade religiosa, a liberdade de consciência, não podem ser negadas pelas autoridades terrenas. No passado, inclusive, o povo tomou em armas. Os Estados Unidos luta, vai à guerra para ter sua independência por causa dessa noção. A liberdade vai à guerra contra a metrópole, que impedia que existisse uma relativa autonomia nacional, ou seja, em torno de um Estado nacional, articulado, que ingerisse e auxiliasse os poderosos locais de desenvolverem seus projetos. Certo? Só para a gente colocar as coisas em seu lugar. A liberdade é inalienável, é um presente, é uma dádiva divina. A metrópole não pode suprimir essa liberdade, não tem o direito de suprimir essa liberdade. Fale mais sobre isso. Na verdade, na cultura americana, o governo tem o dever de proteger esses direitos, essas liberdades fundamentais de uma sociedade realmente republicana, democrática. A autoridade do Estado é limitada. Tem brasileiro que não entende, por exemplo, a paixão que o americano tem por arma. Mas isso está consagrado na Constituição americana, que é um outro documento. Ai, meu Deus do céu! Eu não acredito que a gente chegou nesse ponto. Mas tudo bem, é porque eu imagino que na cabeça desse exato momento seja assim: eu não queria ser o Franklin Ferreira. Eu gostaria de ser Franklin Ferreira, God's soldier, with my dear friend Delton Dallagnol. Oh, Lord Jesus, it was my wish. Amen. God bless America. Meu pai amado. Na ementa que fala do direito do cidadão ter arma, a ementa não diz que o cidadão tem direito a ter arma para se proteger do homem mau. Isso é óbvio. Nos Estados Unidos, é consagrado que o cidadão que tem o direito à liberdade, porque a liberdade é uma dádiva divina, ele pode ter arma para se proteger do Estado.
Isso é Isso é muito interessante, né? Imagina ali, a polícia vai cumprir o seu papel, afinal, dentro da estrutura moderna, de poder moderno do Estado, a polícia é o principal elemento de execução de poder, né? É aquele ali que determina, como está nas regras do jogo, o uso legítimo da violência. Ela vai lá atuar, né? Realizar sua função, que é fazer valer as leis vigentes sobre determinado Estado e determinado governo, mas aí o indivíduo fala: não, é minha liberdade e meu direito de ser livre fazer algo sem que ninguém me restrinja. E ele utiliza da arma que ele tem para atacar a polícia que foi cumprir o seu papel ali de defesa da ordem de acordo com as regras vigentes de um determinado Estado. O cidadão, se considerar individualmente que está equivocada essa ação da polícia, ele pode, por livre e espontânea vontade, começar um tiroteio que coloque em risco a vida de todas as demais pessoas que estiverem circulando ali na região. Mas também foi decisão dessas pessoas estarem passando por ali. Elas poderiam tomar qualquer outro caminho. Então, tudo que acontecer em qualquer tipo de embate entre indivíduos, fazer o quê? É a liberdade. muito interessante. Ou seja, porque a liberdade é um dom sagrado, a pessoa, ou vou colocar em outra palavra, o indivíduo, que é a célula mais frágil da sociedade, ele tem o direito de ter arma para proteger suas liberdades fundamentais, porque elas não são concessão do Estado, são a dádiva dada pelo próprio Deus. Parabéns! Deus aí dando dádiva de você andar com a sua arminha e poder executar a sua função de indivíduo em defesa contra todos os demais no momento que você quiser. Muito saudável, muito interessante, muito inteligente e talvez explique bastante por que o pessoal comete atrocidades naquele país maluco. Então, essas influências religiosas e filosóficas levam ou ajudam a consagrar na Declaração de Independência Americana que o governo tem o dever, não é um favor, ele tem o dever de proteger essas liberdades e a autoridade do governo é limitada. Exceto se esse indivíduo for um mexicano, um brasileiro, um hondurenho, alguém que está tentando passar por uma fronteira que deve ter sido estabelecida, né, para em proteção das liberdades individuais. E aí os indivíduos que gostariam de ir para essa terra de liberdades e oportunidades são impedidos, né, por uso da violência por alguma razão, pelo Estado, que deveria estar protegendo aí esses indivíduos em suas liberdades, já que é inalienável e todos somos filhos e filhas de Deus, exceto se você não for estadunidense. E esses direitos à liberdade são universais, são aplicáveis a todos. Ou seja, acabei de falar do exemplo do mexicano, do brasileiro, do hondurenho ou de quem está em Guantánamo, por exemplo. Aí você não é universal. Ou deve ser por isso que o pessoal tem a justificativa de ir defender direito lá no Afeganistão, ir defender direito lá no Iraque, destruir qualquer projeto de autonomia, qualquer projeto de desenvolvimento nacional. Afinal, ele está em proteção dos indivíduos que estão lá, né? Provavelmente do indivíduo mais frágil, que é aquele que não está gostando do que está acontecendo. E aí pode realizar esse imperialismo maluco de sair explodindo território alheio. Ai, meu Deus. E impedindo que os outros vá pro seu. Ó, que legal. Adoro essas liberdades. até o meu inimigo tem direito à liberdade de expressão. Até o meu inimigo tem o direito à liberdade religiosa. Até o meu inimigo tem o direito à liberdade de publicar e de se expressar. E eu devo zelar para que o meu adversário tenha essas liberdades, porque essas liberdades são, na visão que fundou os Estados Unidos, uma visão de mundo filosófica, religiosa, cristã e protestante, sobretudo, essas liberdades são direitos, são dom dado por Deus e não concessão do Estado. Então, quando a gente olha aqui a nossa cultura e nós vemos pessoas comemorando e aplaudindo o cerceamento de liberdades fundamentais, nós, na verdade, temos um problema moral, a par do problema filosófico religioso. Nós quem? Estadunidenses ou brasileiros?
Ai, mano, é muito difícil pensar com a bandeira dos Estados Unidos enrolada no seu olho. Fica complicado. Eu tinha até pensado em outra expressão, mas acho que ela vai ficar muito pesada aqui pro nosso papo. Tão amistoso, agradável, inteligente e interessante. Isso só me lembra de um vídeo maravilhoso que teve no período ali das manifestações pelo golpe, do impeachment, da Dilma e tal, não sei o que lá. Que tinha um cara pedindo intervenção militar. Ele tava com um ônibus na Paulista pedindo intervenção militar. Um senhor de bigode, classe média, alta, capaz de ter um ônibus ou adquirir um ônibus só para isso, andando ali pela Paulista. Só que ele não poderia estar com esse tipo de veículo sem autorização prévia da Polícia Militar. Então ele está pedindo intervenção militar, chega uma dupla de policiais, o alerta sobre a irresponsabilidade e o ato ilícito de estar ali descumprindo com uma ordem previamente estabelecida. Ele fica chateado, mas pediu intervenção. A intervenção veio, então lance normal, segue o jogo. Está ali recebendo a multa. Eu acho que esse vídeo é da revista Época, na época. E o cara que é o repórter dá a tiradinha de zoom. E na hora que ele tira o zoom, aparece um tiozinho no canto da calçada com um boné, um óculos preto, uma camiseta verde e amarela, uma latinha de cerveja na mão, um pouco mamado e diz, providencialmente, essa é a nossa liberdade. Nós não temos liberdade. Cara, é praticamente esse papo controverso, contraditório e de maluco do Franklin Ferreira. Tá de parabéns aí pela análise do ponto de vista do conhecimento da divindade. De todo modo, se você gosta do tipo de trabalho que a gente desenvolve aqui, não esquece de curtir esse vídeo, de comentar para dar uma engajada, de divulgar, dá uma olhadinha na descrição para ver como você pode apoiar a minha correria e olhar, claro, o Pix, beleza? E seguimos nessa correria, minha gente, trazendo a boa nova todo dia útil até a vitória final. Um grande abraço aí, Franklin Ferreira e Downton Dallagnol. Até a próxima!